Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que está nos acompanhando de casa através do YouTube no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está em casa, reserve um vasilhame com água para que possa ser fluidificado durante a nossa reunião. Ao término da explanação da noite de hoje, você ouvirá uma música instrumental. Esse é o momento de você que está no passe à distância, que propicia para que você se concentre, para que possa receber os benefícios desse passe à distância. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Do livro Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. A lição 18, que tem como título Em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, conversando com o Mestre Jesus. Jesus amigo, nesta noite aqui estamos reunidos nesse recinto, agradecidos pela oportunidade ímpar de nos encontrarmos aqui. Agradecidos por tudo que a gente já vem recebendo e a maioria de nós nem percebe, Mestre. São tantos fluidos, tantas vibrações positivas que a espiritualidade amiga já vem preparando para nós desde o término da última reunião da semana passada. Mestre, tantas coisas recebemos no dia a dia, não só aqui nessa reunião, e muitas das vezes esquecemos de agradecer. Mas tu bem percebes a nossa limitação. E aqui sempre, através dessa oportunidade, nos é ofertado também as reflexões do Evangelho, que nos pontuam, que nos auxiliam. Estamos numa reunião de cuidados da fluidoterapia. E é tão importante ouvirmos essas mensagens do Evangelho bendito, que será ofertado nesta noite pela nossa irmã Márcia. Por favor, toque a fronte de nossa irmã. Ela trará para nós fruto de seus estudos e de suas experiências para nos auxiliar também em todo esse trabalho, em toda essa grande engrenagem que são esses cuidados que nós estamos recebendo. Mestre, que toda essa reunião transcorra contento e que nós nos esforcemos para colaborar com o sucesso da mesma. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus,
Graças a Ti, Jesus. Então vamos ouvir nossa irmã Márcia. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa noite, nessa casa abençoada, com todos vocês, para falar sobre o Evangelho. O tema do nosso estudo de hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema duas virtudes. A gente quer tanto alcançar evolução, perfeição, então a gente precisa construir virtudes. E duas delas vamos falar hoje à noite, que é a obediência e a resignação. Esses temas estão no capítulo 9 do Evangelho, que fala sobre a bem-aventurança. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, que também são virtudes, que também precisamos construir. Nessa mensagem, o irmão Lázaro nos apresenta a obediência e a resignação como virtudes companheiras da doçura. E o que é a doçura? O irmão Lázaro mesmo, no capítulo 6, ele fala que a doçura é a afabilidade, é a benevolência, enfim, são mais virtudes, O que percebemos que todas as virtudes estão interligadas, é uma construção, é um processo, Mas o que é resignação? Resignação seria sofrer calado, aceitando as dores, desse mundo de provas e expiações? E obedecer seria se anular ou seria fazer boas escolhas? Deixo aqui essa reflexão para a gente, O irmão Lázaro traz a informação de que a obediência é o consentimento da razão. A obediência, então, ela não é cega, ela é pensada, ela é consciente, ela é analisada. E a doutrina dos espíritos, ela já nos oferece essa oportunidade, de estudarmos constantemente, aliás, nos orienta, para que a gente estude constantemente, pois a fé precisa ser raciocinada, a gente precisa estar consciente para fazer essas boas escolhas. E o Espírito da Verdade, também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também nos orienta: amai-vos e instruí-vos. Tá aí a importância do estudo confirmada, Também, citando João, no capítulo 8, no versículo 32, ele também nos orienta: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o tempo todo nós somos orientados para que a gente se instrua, Porque é o conhecimento que vai nos evoluindo, Uma das asas para que a gente cresça, Como espíritos. Então, tudo isso nos indica que obedecer é fazer a vontade do nosso Pai, fazer a vontade de Deus, conhecer as leis de Deus, assim como Jesus nos ensinou. Quanto mais a gente compreende as leis divinas, mais maturidade nós temos para obedecê-las e para vivenciá-las na nossa rotina. Porque a todo momento nos é ofertado a oportunidade de fazer boas escolhas e de praticar o que a gente já tem conquistado, Frutos dos nossos estudos. E a resignação? A resignação, ela não é passiva. Nem como dizem por aí, que os espíritas gostam de sofrer, Também não é a aceitação passiva do sofrimento.
uma boa explicação para isso, né? É que nós estamos aqui buscando nos tratar, buscando evolução, né? Não estamos parados em casa. A resignação, assim como a obediência, ela é uma força ativa. Significa que nós temos que usar todas as ferramentas que estão à nossa disposição. E olha que nós temos bastante, né? Nós temos a medicina, não é? O avanço tecnológico, a fluidoterapia, né? A oração, a água fluidificada. O estudo por si só também já nos orienta bastante, porque nos consola, né? Tudo isso ajuda a gente a diminuir, a diluir o sofrimento, a compreender e aceitar, né, que a gente precisa desse sofrimento por algum motivo, né? Saber o para que estamos passando por dificuldades. A gente sabe que a gente vive num mundo ainda, né, de provas e expiações, apesar da gente estar lutando diariamente para passar aí para esse mundo melhor, né, que é um mundo de regeneração. Mas a gente ainda está vivendo muitas provas, né, muitas dificuldades. Mas também, né, de acordo com a benevolência de Deus, a gente também tem muitas ferramentas à disposição. Então, resignar-se é fazer tudo que está ao nosso alcance. E quando não conseguimos, por fim, mudar uma determinada situação, é momento de confiar em Deus, né, em sua infinita bondade. Quando eu vou me preparar para fazer um estudo, eu sempre busco referências. E aí a nossa maior referência é sempre Jesus, né? Nosso mestre, nosso irmão mais velho. E ele diz que nos orienta sobre a bondade divina, né? Qual pai que quando o filho pede pão, ele nos oferece pedra? Isso não acontece. Se nós, aqui no planeta Terra, que somos imperfeitos, já sabemos dar o nosso melhor aos nossos filhos, dirá Deus, né? Nosso Pai perfeito, a nossa inteligência suprema, bondade infinita. Então, a gente precisa aprender a ser obediente e a confiar, né? Agindo o tempo todo. A resignação, ela nasce dessa confiança em Deus. Por isso, a resignação é o consentimento do coração. E a bondade, desculpa, desculpa, me fugiu a palavra. A obediência é o consentimento da razão, né? Então, precisamos refletir, né, sobre razão, sobre coração. E aí nós temos que pensar, refletir a respeito de quais são os nossos principais desafios para a gente superar e construir essas virtudes. Falei aqui sobre a nossa principal virtude de hoje, é a obediência e as palavras estão me fugindo, e a resignação. Obediência e resignação, duas virtudes importantes, que são companheiras da doçura, que sabemos que está ligada à benevolência, à afabilidade. Quais são os desafios, né, que a gente precisa superar para alcançar essas virtudes? Segundo o próprio irmão Lázaro, é o orgulho e o egoísmo que são os principais desafios. São as chagas, né, da humanidade. Ou seja, a gente já sabe quais são os principais desafios a ser superado. E Lázaro também cita, lá em 1863, que vivemos uma geração de grande desenvolvimento intelectual.
mas ainda lutamos com a indiferença moral. Bom, desenvolvimento intelectual, de fato, a gente já percebe, né? A gente avançou bastante, intelectualmente falando. As ciências estão aí, acabamos de ver aí uma expedição à Lua, onde tivemos tantas informações, né? Vimos, assim, coisas que realmente, no tempo em que Lázaro falou, ele já sabia, né? Já devia saber, mas a gente não imaginava, né, o quanto de desenvolvimento a gente estaria alcançando no ano de 2026. E isso é uma construção. Mas já evoluímos nessa questão da indiferença moral 2 séculos passados? Quase 2 séculos, né, passados? Será que já conseguimos aprender a lidar melhor com o orgulho, com o egoísmo, para aprender a amar melhor, né? Primeiro amar a nós mesmos, porque esse é o principal tratamento, né, que a gente pode fazer para nós mesmos, amar a nós mesmos, amar ao próximo também é um grande tratamento, porque a gente oferece ao outro o que a gente já conquistou, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa refletir também. Nós somos chamados, né, sempre a esse estudo constante, a se submeter, né, de forma ativa às leis divinas, buscando conhecimento, buscando entendimento. E Lázaro também, nesse trecho, ele fala sobre a necessidade da gente não só aprender, mas como divulgar. A gente precisa compartilhar. E olha que na época não tinha rede social, né? Hoje a gente já tem, e a gente vai vendo com o passar do tempo, e o tempo realmente é uma maravilha, né? A gente vai vendo que naquela época não tinha, e hoje a gente já tem tudo isso, conhecimento à nossa disposição 24 horas, em todos os idiomas, de todas as partes do mundo. Então, assim, de fato, a lei de progresso está atuando, né, de forma ativa, como deve ser, como tem que ser. Como são todas as leis, né, de Deus. Então é importante que a gente compartilhe o que a gente já sabe, principalmente vivenciando, né, no nosso dia a dia, dando bons exemplos, né, a todo momento, né, na nossa rotina, a gente é chamado para dar exemplo, né? Por mais que a gente não esteja, às vezes, ali atento numa fila, eu costumo citar a fila. Fila é um lugar bom para a gente poder praticar, né? Porque é um local onde, às vezes, as pessoas estão sem paciência e a gente está ali, né, para poder praticar o que a gente já sabe. E aí a gente decide. Incentiva a falta de paciência, a pressa ou os obstáculos que aparecem, ou a gente ameniza, tenta justificar, que normalmente a pressa faz parte de um tempo curto que a gente tem, né? Então a gente vai a um local com pressa, automaticamente tudo fica mais lento. Isso acontece muito comigo. Eu vivo correndo, né? E buscando alcançar o tempo, mas tento melhorar. Então, a gente precisa estar atento a toda essa revolução tecnológica para que a gente aprenda. O irmão Lázaro fala também sobre a preguiça, né? Ai de quem tiver preguiça, né, desse processo, porque realmente é muita novidade, né? Nós estamos na geração que pegou o velho mundo e estamos aí vivendo muitas novidades diariamente. Realmente o que a gente aprendeu ontem, muitas vezes precisa ser reciclado, né? Hoje. E aí haja paciência, haja dedicação, haja obediência à lei de progresso, haja resignação, que é a humildade também para entender que vai mudar sim, mudar para melhor, né? E que a gente precisa estar atento a toda essa transformação. Além de Jesus, eu também busquei inspiração em Maria de Nazaré. Maria de Nazaré
Mãe Santíssima, grande exemplo de obediência e resignação. No momento em que ela é comunicada, né, de que ela vai gerar Jesus, quer dizer, um desafio imenso, né? E ela fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria disse sim, e apenas confiou. Ela não sabia, né, de como é que seria esse processo, de como é que as coisas se desenvolveriam, mas ela confiou. Né? Nada é por acaso. Isso é um grande exemplo para nós, né? Então, quando a gente aprende a obedecer com consciência e aceitar com confiança, a gente encontra paz. A paz, que também é uma construção, né? A gente vai montando tijolinhos das virtudes e vai construindo. A paz é a irmã da felicidade, né? Então, assim, que é o que a gente tanto almeja. Deus nunca nos oferece pedras, né? Deus sempre nos oferece oportunidades para que a gente consiga perceber as nossas fragilidades, a razão pela qual a gente está passando pelas dificuldades, buscar solução para as nossas dores, e aí confiar. Quando não encontrar alguma solução, ou quando não tiver no tempo certo para a solução, que a gente confie que a solução está a caminho. São essas. Terminei cedo. Não são essas as reflexões para hoje à noite. Agradeço a todos vocês, tá? Desejo aí uma ótima noite. Graças a Deus por essa oportunidade. A nossa irmã trouxe para nós boas reflexões, como todos os que passam por aqui, né? Que a gente possa voltar para casa, mentalizando esse estudo. Já desde aqui, façamos esse exercício, dentre todos os outros que a gente aqui observa. Mais uma vez, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus. Jesus, mestre amigo, que oportunidade ímpar. Assim como eu citei na prece de abertura, volto a falar sobre essa oportunidade. Estarmos aqui, vivenciando essas experiências, presenciando esses estudos, recebendo esses fluidos positivos, doando também, colaborando com a espiritualidade amiga. Que belo exercício! A partir do momento em que a gente tem conhecimento de toda essa dinâmica dessa reunião, aos poucos vamos refletindo. Que bela oportunidade! Que bom estarmos aqui nesta noite reunidos. E que bom que, além de recebermos, podemos colaborar. E nos faz tão bem sabermos que podemos colaborar. E vivenciando tudo aquilo que a gente recebe aqui, para os que já estão aqui há mais tempo, nós vamos percebendo o quanto nós precisamos colaborar com a grande obra do nosso Pai. A partir do momento em que a gente acorda, no nosso despertar, no nosso agradecimento por mais um dia, e percebemos que desde a emissão do nosso pensamento, bem como as nossas atitudes renovadas, como elas podem interferir para o melhor do nosso cotidiano, o como nós podemos contribuir para a nossa saúde física e mental. Obrigado por tudo, mestre amigo. Mais uma vez te pedimos, por favor, que leve nosso agradecimento até Deus nosso Pai, por todas essas oportunidades, por todo o seu amor e por toda a sua misericórdia. Por favor, Mestre Jesus,
esteja com cada um de nossos irmãos médiuns passistas, tocando na fronte de cada um deles. Que todos possam ser bons porta-vozes do alto. E assim, mestre amigo, nós te pedimos, continue conosco, nós sabemos que você sempre está no meio de nós. Nós sempre estamos necessitando envidar esforços para estarmos vibrando na tua face. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por encerrado esse primeiro momento da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.